Fala pessoal, bem-vindo ao canal para quem não conhece, quem me assiste, bem-vindo de volta. Hoje eu nem vou falar de política, não vou falar de música, vou falar de futebol, né? Recentemente o Corinthians ganhou, né, a Copa Rei, né, contra o Flamengo. E, bom, eu fiz um vídeo, né, meio que parabenizando, tirando sarro e deixando algumas coisas explícitas em relação à real situação do Corinthians. É legal que ganha título, é importante para todo time de futebol, a saúde financeira conta muito com os ganhos, né, o que as arrecadações dos títulos trazem para o clube, né. Mas eu fiz um vídeo explicando algumas coisas. Então, basicamente, eu expliquei o seguinte. O Corinthians, ele arrecada R$ 1 milhão em dívidas e multas, né? Todo dia. Cada dia. Ele acorda, ele tem mais R$ 1 milhão em dívidas. E isso acarreta muita coisa, né? O Corinthians não está dando conta de pagar todo mundo. O Corinthians contrata gente que ele não consegue pagar, né? Que aquela pessoa ela traz um grande malefício à saúde financeira do time. Quando a gente fala de tipo assim, ó, o que aquela pessoa, o que o Corinthians ganha versus o que ele gasta, né? E eu fiz uma analogia que é basicamente você colocar a Ferrari na mão de um pobre, né? Dá até para pagar a gasolina e dar uns rolês e ostentar. Mas no final das contas, quebrou um farol, furou um pneu, teve que trocar o óleo, esquece, você não vai pagar aquele carro mais. Ele vai ficar encostado, e é o que eu falo, por exemplo, do Memphis, né? Os custos que o Memphis traz para o clube é insustentável para o Corinthians na posição que ele está. Enfim, eu fiz esse vídeo falando um pouco sobre isso, e obviamente os corintianos veio. Só que o que me impressionou, eu vou mostrar dois comentários para vocês entenderem a mentalidade do corintiano. E, gente, eu não tô fazendo isso por clubismo, tá? Eu sou palmeirense, mas, por exemplo, eu sigo o Hugão, né? Acho ele uma comédia, e ele fala muita coisa real. Eu adoro o Marcão Raiz, né? Também é um cara muito bacana, muito direto e reto, e fala o que tem que ser falado. E eu tô vindo aqui falar exatamente a mesma coisa, mas expondo principalmente esses dois comentários que foram feitos nesse vídeo anterior. E o que isso me mostrou? Eu vou destrinchar um pouco esses comentários para vocês entenderem, né? Então, o primeiro comentário é esse aqui, ó, dá uma olhada aí. O segundo comentário é esse aqui. Beleza, deram uma olhada, ó. Vamos pegar o primeiro. Ah, mas torcer pro Corinthians, você nunca vai entender o que é torcer pro Corinthians. Cara, como assim? Vocês estão achando que o Corinthians é o único time no mundo que tem a torcida que ele tem a paixão da torcida, o fanatismo? Cara, desculpa, isso aí é falar nada com nada. É defender sem argumentos, né? É simplesmente falar, é porque é. Então não trouxe. Esse comentário não traz nada, né? E o cara ainda insistiu, bateu nisso daí, que eu nunca vou saber o que é. Como se eu não soubesse o que é torcer por um time, sofrer por um time. E aí ele fala da torcida, porque eu fiz uma comparação com a portuguesa. A portuguesa também, por conta de roubos, né, desvios de dinheiro e falcatrua, caiu e nunca se recuperou, né? Hoje ele é um time que é meio insignificante, né, no campeonato brasileiro da Série A. Ele volta para a Série A, joga um pouco, tal, mas daqui a pouco ele cai para B de novo. Se não me engano, já disputou o campeonato da Série C, entendeu? E, cara, que patrocinador vai querer gastar dinheiro num time que não tem visibilidade? Você cai para B, cara, desculpa, você não vai achar mais patrocinador de 100 milhões ao ano. Você vai achar um patrocinador que talvez te traga uns 20, 30, né? E Série C, então, esquece. Pro Corinthians, que tem R$ 500 milhão de dívidas anuais, né? Ele tem que pagar R$ 500 milhão todo ano, né? Em folha de pagamento e tal e tudo mais. Cara,
Um patrocinador, se não é um patrocinador grande, se não é um patrocinador master, esquece. Não vai fazer diferença nenhuma pro Corinthians. Né? Você tem que pensar por mês, o Corinthians acumula 30 milhões em dívida por mês, é 1 milhão por dia. Então essa questão de, mas o Corinthians tem a melhor torcida do mundo, a maior torcida portuguesa, não tinha 35 milhões de sócios torcedores, ou de torcedores. Então vamos destrinchar essa parte. 35 milhões, o cara me falou no comentário, 35 milhões de torcedores. Os caras não conseguiram nem arrecadar 5% do valor para quitar o estádio, que é um negócio tão grande pro Corinthians, quitar o estádio, quitar o estádio, quitar o estádio. E aí, se vocês arrecadaram 40 milhões e vocês têm 35 milhões de torcedores, essa torcida tão fanática, em média, cada um doou mais ou menos R$1. Entendeu por que não faz sentido bater nessa tecla que a gente tem a maior torcida, a melhor torcida, biriri, bororó? Porque cada um de vocês doaram R$1 em média. Que na verdade, né, a gente sabe que a maioria não doou. Porque tem gente que doou muito mais, mas tem gente que nem doou. Mas uma média é R$1 por corintiano. Esse é o valor do time de vocês? É isso que vocês vêm falar e usar de argumento? Que o Corinthians tem melhor torcida, que nem se compara com a portuguesa por causa disso? Que jamais vai deixar de existir? Não vai deixar de existir. Não vai deixar de existir. A portuguesa não deixou de existir. Só qual que é o detalhe? A portuguesa hoje é irrelevante. A verdade é essa. Desculpa se tem algum torcedor da portuguesa aí, mas, cara, desculpa, é um time insignificante. E essa fachada que o corintiano coloca, essa felicidade pelos campeonatos, gente, vamos lá. Paulistão, Sul-Americana, Copa do Brasil e a Copa Rei aí. Gente, desculpa, isso é campeonato meia boca, vamos colocar assim, em termos de ganhos, né? É meia boca. O Paulistão paga 5 milhões. O campeonato da Copa do Brasil ainda pagou uma coisa decente, mas aí que tá. Por causa da administração de vocês, para poder trazer gente como Memphis e tudo mais, o Duílio, né, o ex-presidente de vocês, ele colocou uma cláusula que a Caixa pega metade de todas as premiações e o Corinthians não pode virar SAF até 2041. Para quem tá achando que alguém vai vir comprar o Corinthians, esquece, meu amigo. Até 2041, acabou, meu filho, acabou. Não tem mais SAF, não tem quem salve o Corinthians. Até o final desse ano, a dívida deve chegar em 3 bilhões. 3 bilhões. Quem que vai bancar 3 bi só para tirar o cara da merda? Entendeu? E daqui a 2 anos, menos de 2 anos, vocês têm o fair play entrando em vigor forte. Vocês estão me falando que o Corinthians vai achar 3 bi em menos de 2 anos? Quando por não sei quanto tempo já não consegue pagar as dívidas? Então essa coisa de torcedor, de marretar nesse ponto, cara, esquece, velho. Não cola. É insanidade do torcedor corintiano. E aí esse segundo comentário que vocês viram, falando, ele faz parte do financeiro do Corinthians? Porra, meu irmão, isso é tudo público. Isso é tudo informação pública. Por isso que eu falo, cara, o corintiano tá vivendo em Nárnia. Ele não sabe o que tá acontecendo no time dele. Ele não tem a menor ideia, ele acha que isso daí você tem que trabalhar no financeiro do Corinthians pra saber, cara. Isso aí tá sendo falado no noticiário, ó, já faz meses, anos. Então só me mostra que o corintiano, ele só gosta do time, ele só acompanha o time quando o time tá ganhando. Mas por trás disso, ele não faz ideia do que tá acontecendo dentro do time dele, com a administração do time dele, com a diretoria do time dele. Ao contrário do palmeirense, quando a Leila falou bosta sobre o valor dos ingressos, a gente caiu em cima, matando em cima dela. Ela recuou, falou, opa, né? Acho que errei. Quando ela comprou o avião, a gente falou, cara, a gente não precisa disso. A gente precisa daquele dinheiro investido em jogadores, em boas contratações. Tudo bem, ela tirou do bolso dela aquele avião. Mas a gente tinha consciência de cobrar. Eu falei, não quero saber de ostentar com o avião. Eu quero futebol. Quero contratar jogadores bons que vai levar meu time pra frente.
Vocês entenderam a diferença? Se fosse corintiano, ele ia estar lá ostentando, falando, porra, o Corinthians é o maior do mundo, que não sei o que, a gente tem avião. É a mesma história da Ferrari na mão do pobre. Vocês vão bancar aquele avião como? Avião custa caríssimo. O combustível sozinho é uma fortuna. E o Corinthians ia estar se afundando cada vez mais no buraco financeiro, enquanto está lá passeando de avião. Mas o palmeirense ele tem a mentalidade de falar: eu não quero isso, eu quero focar no que é importante pro time. O corintiano não faz isso. Vocês têm meia dúzia de gente que vai lá da torcida organizada, faz um protesto, uma manifestação na frente do clube, e é isso. Não se ouve falar mais nada. Enquanto isso, quando o Corinthians vai fazer negociações, ele negocia para não virar SAF, a Caixa já pega metade das premiações. Eu acho que essa parte pelo menos foi boa, foi inteligente. Mas não virar SAF complicou a vida de vocês, tá? Depois, você contrata o Memphis, um absurdo. Todo o Paulistão que vocês ganharam ano passado foi inteiramente para ele, tá? Todo. Não sobrou R$1 pro Corinthians, foi tudo pro Memphis. Inclusive, por ter ganho o jogo contra o Flamengo, vocês ficaram mais na merda do que se vocês tivessem ficado em segundo. Sabia disso? Não sabe? Porque vocês não pesquisam. Vocês não sabem o que está acontecendo com o seu time. O que eles tiveram que pagar de premiação pro Memphis era 11 milhões e meio de premiação. A Caixa já ficou com metade, já caiu para uns 5,5. 4 teve que ir pro... sobrou 6, 4 teve que ir pro Memphis, 4,5, sobrou 2 milhões. Daquela premiação sobrou 2 milhões pro Corinthians. 2 milhões é tipo assim, dormir o final de semana sossegado. E depois, o que acontece? Então eu tô fazendo isso aqui, tô falando isso aqui para vocês corintianos acordarem pra vida. Porque daqui a pouco, meus queridos, não vai ter 4 grandes em São Paulo, vai ter 3. Porque o Corinthians daqui a pouco vai ter, com fair play financeiro, perder ponto, ter transfer ban, rebaixamento administrativo. Tudo isso aí vai afundar o Corinthians cada vez mais, ele vai arrecadar menos. Se ele for para uma Série B, ele vai arrecadar muito menos. E esses 3 bi, 3 bi e meio depois, 4 bi, 4 bi e meio, 5. E aí, como é que faz? Penhora a Neoquímica? Vocês entenderam a severidade do que está acontecendo no Corinthians? Cara, eu tô falando isso como palmeirense, tô falando para vocês corintianos. Acordem, cara. Acordem, porque senão daqui a pouco não tem mais Corinthians. Tem. Mas vocês vão virar igual Portuguesa, irrelevante. Vocês não vão conseguir disputar, vocês não vão conseguir mais contratar um Memphis. E o Memphis já foi um absurdo da parte do ex-presidente, do Augusto Melo. Foi ridículo você contratar um jeito. Por isso que ele queria esconder o contrato. O contrato foi vazado pela oposição dele dentro da diretoria, porque aquele contrato estava sob sigilo. Porque ele não queria ninguém sabendo o que ele tinha prometido pro Memphis. Casa, apartamento milionário pago, chefe de cozinha particular pago, segurança pago. O Memphis não tem R$1 de despesa. Nada. O que ele ganha tá no bolso dele, acabou. Só que o Corinthians não consegue ficar sustentando isso. Não consegue ficar sustentando sem ir se afundando cada vez mais. Então, meu recado pro corintiano cara, presta atenção, acorda pra vida, começa a cobrar a sua diretoria com severidade, com sinceridade, com garra. Vocês não fazem uns gaviõezinhos lá? Vocês estão mais como uns pardais ultimamente. Porque vocês não conseguem fazer nada, vocês não conseguem pressionar a diretoria para tomar atitudes firmes e fortes. Nem falo o fato que o Augusto Melo, né, conseguiu um patrocinador bom, o XBet, que ia entrar no Corinthians. Em menos de um mês o contrato foi cancelado. 100 milhões ao ano enfiados no rabo por causa de laranja. Laranja. Os caras enfiaram laranja, descobriram, cancelaram o contrato. Esquece. Isso é o Corinthians. E a diretoria, é óbvio que a diretoria não quer que vira SAF. Quer que vira SAF, mas quer, na verdade, que fiquem na diretoria, não querem ser tirados de lá. Então, enquanto o corintiano não se posicionar, não tomar uma atitude decente, meu amigo, é só saber quando. Porque vai acontecer. O Corinthians
vai pro buraco. Vocês têm menos de 2 anos para arrumar quase 3 bi, só passar na dívida. E ainda descobrir o que vem depois. Tá? Então, é sem clubismo, eu tô falando isso porque vocês não estão fazendo a parte de vocês como esse torcedor que vocês gostam de bater no peito e falar que vocês são. É isso. Acordem pra vida, porque senão vocês vão estar assistindo Série B, não é mais Série A. Tá? É isso, gente. Quer comentar? Beleza, só seja respeitoso, porque eu tô fazendo isso a favor de vocês. Quer deixar comentário? Seja respeitoso. Se quiser seguir o canal também, agradeço.